Talvez. Olá, boa noite. Tem alguém já aí comigo? Se você já está aí, coloca o seu nome. Não faz isso não, deixa eu... Olá, boa noite. Boa noite para quem está aqui na Europa. Boa tarde para quem está aí no Brasil. Você que está entrando, coloca o seu nome. De qual igreja você é, de onde você é. Com essas lives acaba que a gente tem conhecido pessoas que não fazem parte do nosso círculo, pessoas de outros lugares, e a gente vai fazendo amizades uns com os outros, né? Às vezes eu vejo um interagindo com o outro aqui na câmera, uns vão conversando uns com os outros, e é bem legal. Então, aqui embaixo tem um aviãozinho, você pode convidar mais pessoas para participar, pode clicar bastante no coração, se você clicar bastante, essa live vai ter um alcance melhor, um alcance maior, né, para outras pessoas virem. E hoje nós vamos conversar sobre como florescer em tempos de crise. A pastora Marília é nossa convidada, enquanto ela não entra, a gente vai conversando aqui um pouquinho. Então é normal, nós cristãos, todo mundo passa por dificuldades e momentos de tribulações. Jesus já nos avisou, mas há aqueles períodos em que essa tribulação, essa dificuldade, ela é mais intensa, de modo que a gente vive um período difícil chamado crise. Quem nunca passou por uma crise, levanta a mão. Acho que ninguém, né? Então a psicologia do desenvolvimento, ela considera a crise como um período de mudança que a pessoa passa, né, a nível biológico, psicológico ou social, que exige da pessoa um considerável, vou até ler aqui, ó, um esforço suplementar para manter o equilíbrio emocional ou a estabilidade emocional, ou seja, é um período de bastante difícil. E particularmente eu penso que essa mudança que a psicologia está falando é um novo patamar onde Deus quer nos levar, esse período de mudança que ela considera. E certa vez eu estava meditando e orando e o Senhor falou comigo que esses períodos de crise que nós passamos, eles podem fazer 3 coisas conosco. E isso depende da resposta que nós damos. Ou eles podem nos elevar a um patamar superior, ou nós ficamos estagnados no mesmo patamar ao qual nós estamos, ou nós regredimos, ou a gente dá uma caída. Então pode acontecer essas três coisas, né? O Senhor me mostrou isso. Nós sabemos que não é fácil, mas a graça de Deus, ela vem para nos capacitar a dar a resposta adequada. Porque nós mesmos, por nós, na nossa capacidade, não conseguimos responder. Mas a graça está aí para nós. E eu vivi também uma experiência aqui na minha casa. Nós mudamos para uma casa aqui em Portugal, em Lisboa. E aqui tem um jardim, um quintal. E quando nós mudamos, eu vi uma árvore, a gente estava tudo bem assim, a casa era meio assim abandonada, e tinha uma árvore que quando eu cheguei, eu pensei, falei com o Felipe, falei, nossa, essa árvore aqui vai ser a primeira que nós vamos arrancar. É uma árvore, um pé de ginja. Ginja é uma fruta, aqui em Portugal, que é feito um licor muito gostoso dela, o licor de ginja. E tanto que se você pesquisar aí na internet, você vai ver o Castelo de Óbidos, é uma cidade medieval que tem aqui, e lá eles oferecem muito esse licor de ginja. E era esse pé de ginja, eu falei pro Felipe, essa aqui nós vamos cortar, porque ela tava muito feia. Mas pra minha grata surpresa, um dia eu saio ali e eu observo a árvore que tava cheia de flores. E eu fiquei assim, abismada, porque as flores eram muito bonitas. Então aquela árvore que estava aparentemente sem vida, que estava seca, feia, ela floresceu. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre como florescer em tempos de crise. Acho que a pastora Marília já entrou. Deixa eu ver se ela já me mandou o convite. Oh, meu Deus. Nossa, se o Felipe puder vir aqui pra me ajudar. Vem cá, amor, me ajudar. Não tá clicando, aceitou? Pastora, já mandei a solicitação aí pra senhora. Então, essa é uma noite para florescer. Olá, pastora Marília! Tô vendo você pedindo ajuda do Felipe aí. Então, nossa, é assim, só os universitários para nos ajudar, né? Mulher é assim mesmo, ainda bem que os nossos maridos estão sempre do nosso lado, né, Lorena? Mas me conta aí, a senhora precisou de ajuda ou não? Acho que não, né?
Olha, na primeira eu precisei, né? Aí a gente vai pegando o jeitinho, né? Agora, hoje eu tô em casa sozinha. Hoje eu acho que eu consegui. Tá todo mundo me vendo? Você tá me vendo? Tá ouvindo? Maravilhosa, como sempre, linda como sempre, meu Deus. Pastora, que saudade, hein? Quanto Pois é, tempo. nem acredito que a gente tá falando depois de quantos anos. Olha, que eu não vou ao Brasil vai fazer 3 anos que eu não vou, e 10 anos que eu saí de Goiânia, né? Sério. 10 anos, então muito tempo. E assim, é uma Seu honra casamento, muito grande Lorena. estar com a senhora. Senhora? Eu lembro do seu casamento, das virgens entrando no seu casamento, Foi, quando, né, ali as suas lâmpadas cheias de azeite, tão profético, né? foi. Foi muito lindo seu A senhora, casamento. eu lembro, não sei do caos lá do dia do meu casamento, né? Não sei se a senhora Caos. soube, um caos, né? Oh, meu Deus. Olha, acho que eu vou contar isso. Foi assim, pastora, resumidamente. Eu tava vendo uma noiva e ela tinha esquecido o sapato do casamento. Aí eu pensei, gente, como que esquece o sapato do casamento? E eu comprei meu vestido nos Estados Unidos. E aí, guardei lá na minha sogra, ficou esse vestido guardado a 7 chaves lá. E ela levou tudo lá pra Goiânia. Simplesmente a gente estava lá no hotel arrumando, eu coloquei o vestido e era um vestido que abria com bastante renda. Coloquei o vestido e eu falei para ela assim, sogra, meu amor, vamos pôr anágua? Ela falou assim, anágua? Não tem, eu esqueci lá em São Paulo. Aí eu falei assim, esqueceu. Meu Deus, Eu isso acho não que assim, eu fui ficando assim sem ar. Eu falei, bom, o é vestido ele família. abria, eram duas anáguas que armavam, não tinha anágua, era um feriado em Goiânia, dia 2, casei um dia de finados, né? E o que aconteceu? Para terminar o caos, a pessoa que estava me arrumando viu lá o saco do meu véu, ela foi lá e, para tentar fazer uma anágua, cortou o saco, mas o véu estava lá dentro. Então, era um véu de 2 metros de comprimento, eu casei com um véu desse tamanho, mais ou menos. Não acredito. Acho que eu, Foi eu mais nem sabia disso. Você perguntou se eu lembro, mas acho que eu não sabia disso, não. não, é porque meu sogro contou isso no casamento lá em São Paulo. Então, assim, Ah, quando eu vi você aquele casou véu duas daquele vezes, jeito, né? casei. Aí na segunda eu casei assim como deveria ser, né? Então foi isso, Amém. pastora. Eu passei por isso aí, a gente estava junto, né? Mas depois eu vou contar. Bom, eu acho que todo mundo conhece a senhora, mas talvez não conheça aqui a extensão do seu trabalho, né? Então, nós estamos aqui hoje com a pastora Marília, ela é a esposa do pastor Naor, mãe da Marina, do Lucas e do Pedro. Se eu errar alguma coisa que a senhora me corrige, né? Tá É bom. pastora da Rede Radicais Kids ali em Goiânia, na Videira do Bueno. E a senhora tem hoje 5.000 crianças e 500 células. E um discipulado com 550 mulheres. Que poderoso, né? E supervisiona as igrejas de junto com o pastor Naor da Vinha, Goiás. 100 igrejas, né, pastora? Sim, estado de Goiás, somos 100 100 igrejas. igrejas. E também a supervisão ali nova, ali na África, junto com a pastora É, Nessa, a pastora elas Cíntia. devem estar por aí, né? Que eu convidei elas, daqui a pouco elas aparecem. Pois é. Então, tanta coisa, e além disso, a senhora é conferencista e autora de 18 livros. Pela Meu Deus, graça. pastora, que privilégio, hein? Que privilégio estar aqui com a senhora hoje. Amém. Uma Privilégio é meu. grande honra. Você é filha, né? Nasceu É, aqui, tem DNA, tem a unção. E nós amamos muito você, né? Me lembro muito quando você andou na Praça da Bíblia, né? E sim, depois a coisa aconteceu, mas sim. você é um ramo dessa árvore frutífera, né? Amém. Por Levar os falar, passos que você for. é, e por falar nesse ramo, pastor, antes da gente começar a falar sobre o tema, eu queria muito aqui ter a oportunidade de honrar a senhora e o pastor Naor como pais espirituais de um grande mover nessa geração. Eu sou fruto do mover dos radicais livres aí em Goiânia. Né? Eu era só uma jovem que saiu do interior de Goiás para fazer faculdade ali em Goiânia. E no ano de 2004, eu me converti em um dos encontros da rede de jovens e tive minha vida completamente transformada. Ali eu me Amém. mergulhei de corpo e alma em tudo. Então, nos retiros, nas Holy Fests, toda vigília quarta-feira, liderei, fazia cursão CTL e o pastor Naur não sabe, mas ele estava dirigindo um reencontro do CTL e Hum. ali ele confirmou um chamado pastoral na minha vida, né? Me lembro como se fosse ontem. Ele estava ministrando no sábado sobre o propósito e ele falou a frase dele: o Espírito de Deus me mostrou algumas pessoas que aqui hoje têm um chamado pastoral. E eu orei com elas. E eu era uma dessas pessoas, né? Sério? Então,
foi muito marcada, muito poderosamente marcada. Depois ali eu comecei a liderar crianças, fiz parte do mover da tenda, né? Lá naquele calor. A tenda de Moisés. Foi. Multiplicamos para a Praça da Bíblia, como a senhora disse. Depois eu me casei e fui para São Paulo, onde eu aprendi muito com os irmãos ali em São Paulo. E depois fui enviada aqui para Lisboa. E eu me lembro da senhora pastora com tanta intensidade, fervor, paixão, diligência, excelência em tudo que a senhora fazia. A senhora fazia eventos para nós, aliás, jovens. Me lembro dos desfiles. E um desses desfiles com o Teatro das 10 Virgens no final. Foi. Foi. Me lembro das suas ministrações e como a senhora treinou, né? E quantas pastoras estão hoje pelo mundo e pelo Brasil enviadas pela senhora. A senhora é uma grande inspiração. Então, eu quero fazer questão de honrar a senhora e o pastor Naor, porque os frutos de vocês são incontáveis. São Amém. como as estrelas do céu. A gente começa a contar, mas depois perde a conta, né? Amém. Para a glória do Senhor. Aleluia. Pastor, e sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. A Bíblia diz que o dia mau ele vem sobre todos nós, né? E a senhora acha que é possível não apenas esperar o dia mau passar, mas florescer nesse dia mau e sair dele com os nossos frutos, com os feixes cheios de frutos? Então, é o tema, né? Você colocou na live, eu acho tão oportuno esse tema. E Sim. a palavra do Senhor fala, né? Jesus falou que no mundo a gente ia passar por aflições, né, Lorena? E as pessoas passam e muitas vezes em áreas diferentes, né? Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar, né? Por aflições, até por causa do pecado, como fruto mesmo da queda, né? E eu creio que é possível, sim. A sua pergunta é se é possível florescer, né? Mesmo no dia mau, no dia da adversidade, né? Você vê Jesus, ele falando, né, na palavra sobre isso. Eu estava meditando nisso e até um dos livros que eu escrevi, que eu gosto muito, que é o livro Aquele é Mulher Aprovada, não sei se você Sim. já viu. Uhum. E ali tem, no último capítulo, tem um capítulo que fala o que fazer enquanto a promessa, né, não se cumpre. Que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando aqui hoje. Que é justamente isso, né? Você vê o Senhor ali na palavra nos falando em vários textos sobre esse tempo da aprovação, né? Sim. Você vê o Senhor falando por quê? Porque eu creio que Deus não desperdiça nada. Eu Amém. creio que o Senhor aproveita todas as coisas na nossa vida, porque Amém. Deus é um Deus de propósitos. E se nós somos nascidos de Deus, nós somos filhas, nós somos embaixadores do Rei, nós temos uma mensagem, nós temos um propósito pelo qual nós existimos, nada na nossa vida acontece por acaso. Uhum. Então, eu acho que nós, a primeira coisa que precisa acontecer é nós discernirmos esse momento, né? Uhum. É muitas vezes até difícil discernir o que Sim. Deus quer fazer no momento de aflição, no momento de crise, né? Mas o Senhor fala na palavra que há um propósito nesse tempo. Eu até separei aqui, né, um texto, me lembrei, muitas vezes que eu vou me falar de tempo de provação, tempo de dificuldade, eu me lembro do início do meu casamento, que eu já testemunhei inúmeras vezes, Uhum. né? Do Naor ter ficado 3 anos desempregado. Mas eu me lembro porque foi um tempo que Deus me ensinou demais. Deus me ensinou, e hoje eu me lembro que naquela época eu precisava ter fé, Lorena. É estranho a gente falar isso hoje, mas é um testemunho. Eu precisava ter fé para fazer compra do supermercado. Sabe o que é você Eu me entrar no lembro. supermercado com uma lista, 2 sabonetes, uma pasta de dente, né? Então eu ia orando e às vezes eu ia calculando ali na calculadora. Precisava de fé para poder o básico da vida. Mas hoje a nossa fé, ela é para coisas maiores, né? Então eu vejo, hoje nós precisamos de uma fé maior para poder abrir igrejas, para poder enviar pastores, para poder sustentar o ministério, né? Um ministério que existem muitas implicações, né? De líderes, de financeiros. Então eu vejo que hoje a fé que nós adquirimos, sabe, aquela fé que já foi testada, que já foi... Lógico que sempre a nossa fé vai ser aumentada, mas ela foi testada lá atrás, no dia mau. Então, eu creio que é possível florescer à medida que você se coloca diante de Deus para justamente se permitir a ser trabalhada por Deus,
né, lapidada pelo Senhor. Eu me lembro que naquela época que eu me casei, eu tinha acabado de casar. E eu era uma jovem muito independente. Eu era jovem, eu morava sozinha, eu fazia faculdade, então eu viajava para todo lugar. Os meus pais cuidavam muito bem de mim, mas assim, eu acho que eles deram a condição de eu estudar, mas eu viajava sozinha. E aquilo foi muito prejudicial para mim, por quê? Porque me tornou uma mulher independente. E é interessante que quando eu me casei, eu tive que aprender tudo isso, a depender de Deus, a submeter, não é? Então, eu penso que nesse início de casamento mesmo, eu precisei aprender demais, aprender a depender de Deus. Então, eu creio que nós podemos frutificar e florescer à medida que nós nos colocamos diante de Deus para o Senhor nos ensinar. Né? E naquele tempo, o Senhor me mostrou como eu precisava crescer em dependência de Deus, em espiritualidade mesmo, eu ouvir a voz de Deus. E eu creio que depois, hoje, quando eu oro para algo, hoje eu tenho uma fé testada que eu falo, né? Então eu creio que aquilo redundou em grande bênção, né? Tem um versículo aqui na Bíblia que fala, lá em Romanos 5, 3 e 4, que fala que o Senhor diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Porque a tribulação, ela produz algo. Ela produz perseverança, ela produz experiência, esperança. Então, a tribulação, ela tem um propósito. Não é que Deus quer que a gente sofra, não. O Senhor usa as circunstâncias para produzir algo em nós, para produzir mais realidade, produzir, sabe, mais fé, e aquela fé testada, produzir mais revelação da palavra. E eu creio que é isso, eu creio que a gente pode, sim, florescer em tempos de crise. Depende de um coração que se coloca na dependência de Deus. Pastor, um florescer por dentro, né? É verdade. É um florescer que é um trabalhar interior que depois vai dar muito fruto, né? Eu me lembro muito desse testemunho da senhora, o pastor Naú já contou várias vezes em lágrimas. E eu me lembro, pastora, dele dizendo, tinha dias, ele falando, né, que eu precisava que minha mulher me desse um sítio pass para eu procurar emprego. E eu me lembro, pastora, que esse tempo que eu estava em Goiânia era um tempo de extrema dificuldade para mim, assim, eu fazia 2 faculdades, nossa. Eu me lembro exatamente disso, de ter dias ali na igreja que eu não tinha, às vezes, como ir embora. E uma pessoa me entregava um City Pass. E eu adorava voltar de ônibus, que eu ia pregando para todo mundo no ônibus no terminal. Amém. Amém. Eu creio mesmo nisso. É tão interessante que lá, se você for ver, quando o povo de Israel estava cativo, né? Também tem nesse último capítulo desse livro, você vê o Senhor liberando uma palavra. O Senhor fala, olha, eu vou deixar vocês de 70 anos. Eu falo, gente, mas 70 anos é muito tempo, né? E eles estavam como escravos ali, eles foram deportados, Jerusalém tinha sido destruída, né? O povo de Deus estava como escravo ali, e o Senhor libera uma palavra através de Jeremias. O Senhor fala, olha, enquanto vocês estão aí, vocês vão casar as suas filhas, dar suas filhas para casar, trazer homens e casar seus filhos, gerar filhos, plantar, né, árvores. E o Senhor fala, cresçais e não diminuais. Eu tenho essa palavra tão forte no meu coração, porque eu falo, como que Deus fala? Que é para eu crescer, multiplicar, sendo escravo, tendo a minha cidade destruída, perdendo. Esther é o exemplo, né? Esther se tornou órfã nessa circunstância, e o primo dela, Mordecai, pegou ela para criar, cresceu órfã, fruto desse processo, né, que eles foram deportados. Aí Deus fala, então tá bom, vocês estão aí, agora eu vou te falar, vocês vão crescer, vocês vão prosperar. Como? Né? Como? Então, justa a palavra diz que fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, né? Eu não sei qual que é o tipo da tribulação, né? Qual que é o tipo da dificuldade, né? Financeira, ou com filho, ou com família, ou ministerial. Então, quando eu reconheço que eu não posso, quando eu reconheço que realmente eu preciso da graça de Deus, eu preciso do favor de Deus. Não são os meus muitos anos de conversão, não é muito os livros que eu li simplesmente, não é o seminário que eu fiz, mas eu preciso de Deus. Né? Chegar nesse ponto de reconhecer que eu preciso de Deus. E o Senhor, no final, fala para eles, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Esse versículo é muito falado. Já viu? Já, muito. Paz e não de mal. Né?
Todo mundo fica aliviado, né? O Senhor libera esse texto no contexto que o povo está escravo lá na Babilônia. Então o Senhor falou, olha, eu preciso disciplinar vocês, naquele contexto era de disciplina. Mas o Senhor falou, mas eu tenho algo bom para você. Vocês vão voltar para essa terra, vocês vão reconstruir aquilo lá e eu vou habitar no meio de vocês. Então, o Senhor sempre dá essa palavra, né? Eu acho que nós precisamos, no meio da luta, sabe, Lorena, parar para ouvir a Deus, parar para, de repente, fazer um jejum, de dar uma pausa na nossa agenda. Sabe que às vezes eu faço isso. É lógico que a gente não pode parar com tudo, porque nós temos filhos, a gente está em casa. Mas sabe que existem momentos na nossa vida que nós precisamos parar para ouvir a Deus e precisamos dedicar. Por quê? Porque Deus quer falar. Deus fala, né? Deus fala no deserto. Às vezes o deserto é um lugar também de muito sol. Já viu quando você sai assim de repente, nós não temos deserto, aqui não tem deserto, aí também não deve ter. Mas eu já fui no deserto, você só vê areia. Mas a gente já foi em Duna, você já deve ter ido em Duna, né? Lá em Natal. Você chega assim, só tem areia. Aí quando o sol é muito forte no deserto, o sol é escaldante. Sabe aquele negócio que você vê assim, a vista fica até escura? Porque você tem o sol muito forte. Então, eu creio que no momento do deserto, onde o sol escaldante vem, das tribulações, das dificuldades, nem sempre nós vamos enxergar o que Deus quer fazer. Por quê? Porque, às vezes, o calor é muito forte, o sol é muito forte, mas permaneça nesse lugar. Porque, no devido tempo, o Senhor vai trazer luz. E quando a luz de Deus vier, quando o Senhor trouxer clareza daquilo que Ele quer fazer, porque o Senhor quer pedras lapidadas, né? Sabe que lá no tabernáculo, o Senhor falou ali das coisas, dos materiais que precisavam, a pedra só poderia ser lapidada. Não podia ser bruta. Então, sinto muito, mas não tem outro processo, né? O processo de Deus nos transformar, muitas vezes, é no período de dificuldade, é no período de crise, né? No momento da escassez. Mas a palavra do Senhor diz que nós podemos ter bom ânimo. A boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele é fiel e justo para completar. Quero deixar essa palavra para você. O Senhor é muito bom, né? E Ele completa essa obra, Ele é um Deus gracioso, que vai se manifestar no meio da tribulação. E nós precisamos crescer nessa revelação do amor, né? Essa revelação da graça, da justificação pela fé, do amor, de sermos amados, ela é libertadora. Porque quando eu acordo de manhã, eu sei que naquele dia eu estou passando por um momento difícil, mas eu faço um exercício. Eu tenho aprendido isso, pastor Luiz tem ensinado muito isso, é acordar e os primeiros minutos no seu dia, você, antes de ligar o celular, de qualquer coisa, você contemplar no amor de Deus, né? Eu sou amada. Ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas, né? Então é um tempo de nós meditarmos no amor de Deus, na graça de Deus, porque o Senhor é bom e Ele vai nos conduzir nesse tempo de dificuldade. Aleluia. Discernir isso faz toda a diferença, né, pastora? Discernir, enxergar e ver que muito mais produtivas nós seremos e o trabalhar de Deus em nós é poderoso. Eu acho que pastora, eu tô tão à vontade com a senhora. Tão à vontade com a senhora que assim, né? Vai sair tudo nos bolsos, né? Fica à vontade mesmo, é um bate-papo. Ai, tô me sentindo tão em casa. Mas eu me lembro, pastora, eu tava aí, tem muitas lembranças boas em Goiânia. Eu já fui formada, né, em São Paulo também, mas passando por muitas dificuldades, né, financeiras, em todos os níveis, né? Mas teve um seminário de veredas antigas, lá na Escola Videira. E eu participei desse seminário, a gente estava lá e no final eles dão um nome como um presente para a pessoa, né? Então cada pessoa que participou recebe um nome, estava lá com as minhas colegas, né? E cada uma foi recebendo o seu nome, que era lido. E era incrível como que cada nome encaixava com o contexto de vida da pessoa. E chegou na minha amiga e o nome dela era Princesa do Senhor. Eu falei, nossa, que demais. Eu falei, o que vai ser o meu nome agora?
Aí chegou o meu nome. Eu abri e li. Aí tava lá, Guerreira de Deus. Aí eu pensei assim, nossa, não podia ser outro, não. Eu falei, Deus, tô cansada de lutar. E porque, assim, muitas lutas, né, ao longo da minha vida, e muitos desertos, muitos tempos de crise, né? E aí, Eu já realmente, eu... estou em Canaã, já, é? Já está em Pois Canaã. então, já tô aqui em Canaã, tô aqui pelejando as batalhas em Canaã. Está em Cristo, né? Que o nosso Canaã é Cristo, independente de Exato. onde Mas for. a senhora falando, se cada pessoa conseguir discernir isso, que o propósito de Deus na vida dessa pessoa passa pelo deserto para um tempo de moldar o guerreiro, para um tempo de frutos maiores, como a senhora disse, a senhora hoje precisa de uma fé maior para abrir todas essas igrejas e tantas pessoas. Discernir isso faz toda a diferença. Mas sabe, pastora, o que a senhora falaria para nós do que não fazer durante esse tempo? Porque a senhora mesma acompanha tantas pessoas e tantas pessoas queridas que nós conhecemos que ficaram ao longo do caminho, né? É. Que não permaneceram, que se desviaram, que perderam ali as promessas de Deus. O que não fazer durante esse tempo? Olha, durante esse tempo eu acho muito importante olhar mesmo, eu gosto de olhar para a palavra de Deus, né? O povo de Israel tinha uma promessa, né? E nós sabemos que eles não foram aprovados, tanto é que não entraram, né? Na terra Sim, prometida, não entraram na promessa. Por quê? Porque eles foram naturais, né? Eles murmuravam, né? Então, a primeira coisa que acho que a pessoa não deve fazer é, é se vigiar para não murmurar, entende? Porque muitas vezes a pessoa não entende o que está passando e abre a boca para falar mal. Aquele povo difamou a terra, né? sim. Eles tinham a promessa, como nós também temos, né? Todos nós temos promessa de um casamento bem-sucedido. Está escrito na Bíblia, de filhos, de sermos reconhecidos como uma família bendita do Senhor, né? A palavra está cheia de promessas. Eu amo orar declarando a palavra de Deus, porque é Deus falando, não é Todo verdade? mundo já quer o seu livro, né? O livro da confissão da palavra, né? Eu creio que eu vou escrever esse livro, né? Mas tem muitos livros meus que tem a confissão ali no capítulo. Mas sabe que por que eu faço isso? Para encher a minha mente com a palavra. Amém. A palavra de Deus é o que Deus diz. E o que Deus diz é algo bom. Então, o que eu não devo fazer no tempo de crise, o que eu não devo fazer no tempo da tempestade, eu não devo, né, andar pelo que eu vejo, eu não devo andar pelo que eu sinto, andar pelo que eu ouço. Nós não devemos andar com pessoas que não têm a mesma fé, não Amém. devemos andar e compartilhar as nossas lutas com pessoas naturais, entendeu? Porque o erro de muitas pessoas ali é compartilhar ali com pessoas naturais e ouvir aquilo que não é para ouvir. Uma pessoa natural vai te dar um conselho natural, mas não um conselho segundo a palavra. Então, já que é para abrir, deve abrir, né? Que eu acho que isso já entra no que deve ser feito. Uhum, É, sim. procure alguém que seja cheio de fé, entende? Então, definitivamente, não murmure, não é? Não olhe para o natural, não ande pelos fatos, mas ande pela verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Os fatos é o que você vê. E muitas vezes os fatos são opostos ao que a palavra de Deus diz. E aí nós temos uma opção. Para onde que nós vamos olhar? Para o fato ou para a verdade? Então, não olhe para o fato, olhe para a verdade. Olhe para as promessas. Abra a palavra, confesse a palavra, né? Seja cheio da palavra, seja cheio das promessas. E eu creio que palavras ditas com fé são palavras plantadas. Amém. Palavras repetidas são palavras regadas, que vão gerar fruto. Né? Então, Amém. não fale aquilo que não é de Deus, fale aquilo que Deus diz, mesmo se for o contrário. Eu não estou vendo a prosperidade, mas em Salmo 1 diz que bem-aventurado eu sou, tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Eu estou vendo a enfermidade, a palavra do Senhor diz que ele levou na cruz. Né? Eu estou sentindo, eu não ando pelo que eu sinto. Sabe? Então, você ser tão cheio da palavra, por isso que eu amo demais a palavra. E eu procuro ter uma dispensa. Por quê? Porque quando você precisa de ter ali ela para você usar, não é verdade? A dispensa fala de quê? De você ter o suprimento, né? Você entra Verdade.
Pensa para pegar um arroz, um feijão. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser dispenseiros de Cristo. O que é ser dispenseiro? É estar com a dispensa cheia. Nossa, É que estar revelação, hein? com a palavra. E quando você está cheio da palavra, vem a tentação, vem a dificuldade, e você vê o natural, mas você está cheio da palavra. Você libera a palavra. E aquilo vai confrontar. A verdade vai confrontar o fato. E se você persevera nisso, você entra no concreto. O Senhor vai trazer aquilo à realidade. Né? Foi assim que Deus fez todas as coisas. Deus nos fez pela palavra, fomos gerados pela palavra. Né? A Bíblia fala que tudo que Deus faz é pela palavra. Então, não ande com pessoas naturais. Não ande pelo que você vê. Né? Independente, pode ser uma crise muito difícil. Opte em andar pela palavra, andar pela verdade e não pelo fato. Amém. Eu creio nisso. Eu faço isso. Isso tem sido a sua realidade de vida, né, pastora? Essa é a sua realidade de vida, né? E olha, onde vocês estão é muito poderoso. Agora, a pastora diz que nós não devemos andar, lá em 2 Coríntios 4:18, não devemos andar nas coisas, nós não devemos nos atentar naquilo que se vê, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E aquilo que você não vê, talvez seja algo abstrato aparentemente, porque você não está vendo, mas é algo muito poderoso. Por quê? Porque aquilo que você não vê é eterno. Quando você abre a sua boca e declara a palavra, você está declarando o que Deus disse. E Ele é fiel para cumprir, né? E é muito poderoso, porque nesse tempo do secreto, muitas vezes Deus nos dá convicção de coisas que nossos olhos não veem. Então a gente caminha em cima dessa convicção. Lorena, porque na realidade, querida, é mais fácil você andar pelo que você vê. Sim, claro. Andar pela fé é algo que é um exercício. Exercitar, né? Então, você andar pelo que você vê é fácil. E é exatamente as pessoas que têm problemas, elas vão logo atrás de alguém para ajudar, antes de ir para Deus. É mais fácil você ouvir alguém falar do que você ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você chega lá, a pessoa já te fala. Não, mas eu acho que antes de procurarmos a ajuda de qualquer pessoa, precisamos buscar o Senhor. Porque Deus fala, Deus quer falar. Muitas vezes nós é que não ouvimos, né? E até a própria palavra exercício já exige um exercício. Que quem gosta de fazer exercício? Só pessoas limitadas, né? Porque é um exercício mesmo, que é algo difícil, que a gente tem que ter uma decisão de exercitar, não é mesmo? Dedicação, disciplina, né? E fechar os olhos, fechar os ouvidos para aquilo que não vem de Deus. A Bíblia fala que nós não somos dessa terra. A palavra do Senhor fala que nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria é de lá. Então eu vou andar com a constituição do céu, não dessa terra. Então os meus olhos estão lá, não estão nessas coisas. Então definitivamente nós não devemos ser naturais, né? E eu creio que Deus honra tanto a fé. Deus honra muito. Nossa, eu tô quase assim, né? Tô tendo que me segurar aqui na cadeira, né? Porque... Olha, tem um monte de gente aqui. Parece que eu vi a Carla, meu discípulo. Um beijo para todo mundo aí. Eu divulguei aqui também. Tem muita gente entrando. É um tempo, né, Lorena, que a gente tá passando esse processo aí, né, que está um pouco longo, né, do coronavírus. Eu não sei como é que está aí, mas hoje mesmo saiu um decreto que o nosso governador aqui tinha liberado muitas coisas, né? Ele tinha flexibilizado muitas coisas, mas hoje parece que saiu um decreto que realmente vai voltar e as pessoas acho que vai fechar muita coisa, né? Então, existe uma instabilidade muito grande, existe um temor, acho que financeiro, né? A mesma questão da saúde. Então, é tempo de nós voltarmos para o Senhor, né? É florescer em tempo de crise, sabe o que é? É você florescer de uma maneira espiritual, de você não olhar para o natural. Porque se você for olhar para o natural, você vai ficar estéril, você vai ficar seco, ressecado, não tem como florescer. Mas só é possível florescer em tempos de crise se os seus olhos estiverem no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia fala olhando para Ele, firmemente para Ele.
firmemente, para não vacilar. Mas o noticiário chegou, né? A pandemia continua, o desemprego. Não, mas eu olho para ele, eu olho para a promessa. Isso faz toda a diferença. Meu Deus. Meu pai. Pastor, e como que Como é eu que está faço? aí? Fala. Agora começou o plano de flexibilização, muito devagar, bem devagar mesmo. Os shoppings ainda não abriram, as pessoas têm permissão para sair, quem está trabalhando agora. Então, tá uma limitação. Por exemplo, até 100 metros quadrados na primeira semana podem reunir 10 pessoas. A igreja E está podendo reunir, não? Ainda não. Não? Não, ainda não. A previsão é para 1º de junho, mas com capacidade de 1/3, e tá sendo bem rigoroso, sendo que o presidente já disse que se a situação sair do controle, vão ser tomadas as medidas restritivas de novo. Entendi. Então, é um Então é um momento tempo realmente de viver esse tema que a sobrenatural. senhora está dizendo. O De viver o sobrenatural. sobrenatural. Não tem jeito, nós não somos dessa terra, não é? Nós somos do céu. E outra coisa, Lorena, Deus tem falado tanto, mas tanto comigo. Um texto, deixa eu ver se eu separei ele aqui. Você desculpa, viu? É porque eu amo tanta palavra, se eu não ler. Desculpa nada, eu quero é pegar tudo. Olha, a palavra de Deus tem falado demais comigo. Aqui em Efésios, eu já até sei de cor, Efésios 5, 15 ao 17, o Senhor fala: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu até decorei. Sabe, eu fui para o original ver isso, eu falei, gente, os tempos são maus. Tá todo mundo aí vendo no noticiário, Sim. né, na rede social, na mídia, os tempos são maus. E nós cremos também que nós estamos vivendo um tempo que está sendo preparado para a vinda do Senhor. Né? Sim. Você vê que globalmente, mundialmente, as pessoas estão passando pela mesma situação. Né? O pastor Luiz tem ministrado a live de Apocalipse, tem falado muito disso, desse tempo de preparação, de globalização, onde a necessidade de preparar o mundo para a vinda do anticristo. Então, nós estamos vivendo um momento Olha único da só. história. E a Bíblia fala que os dias são maus, e é verdade. Então, a Bíblia fala o seguinte, o Senhor fala, olha, vede prudentemente como andais. A palavra prudente é com cautela, com cuidado. Então, presta atenção. Olha com cuidado como que você anda. Aí a Bíblia fala, não como nécios. O que é nécio? Ignorante. Como aquele assim, isso é uma pandemia, vai passar, né? Na Bíblia fala, sede sábios. E a palavra sábio no original é hábil, esperto. É aquele que elabora os melhores planos para executar algo. Então a Bíblia fala que nós precisamos, nesse tempo, ser sábios. Sabe o que é ser sábio? É você ir para Deus e falar, Senhor, como que eu vou florescer nesse tempo? É muito Como que eu vou me difícil. preparar para a volta do Senhor? É exatamente isso. Sabe, eu tenho falado isso, até fiz uma live aqui esses dias e eu falei, olha, nós estamos vivendo um tempo onde muita gente já falou, não, vai arrumar os armários. Acho que já deu tempo de arrumar armário, já deu tempo de arrumar a casa toda, né? Mas é um tempo também que o Senhor está checando, sabia? Checando a igreja, checando a fé, checando o nosso coração. Porque a palavra nécio, nesse contexto de Efésios, é a mesma palavra nécio que o Senhor usa na parábola das 10 virgens. Que a Bíblia fala que tinha as 5 prudentes, as 5 nécias. As prudentes estavam cheias do Oh, azeite. Deus. As prudentes estavam cheias e elas estavam preparadas, elas estavam prontas. As nécias não estavam com as suas lamparinas cheias. Então é tempo de não sermos nécios. É tempo de sermos prudentes. É tempo de encher a nossa, né, o nosso vaso, a nossa vida do óleo. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de nos encher. Por quê? Porque eu creio que ainda Jesus vindo em breve, haverá um derramar do Espírito. Amém.
Porque há uma promessa de Deus para nós. Haverá um derramar do Espírito. E esse é tempo de nós nos enchermos, de lermos mais, de orarmos mais, de procurarmos estratégias, né? Tem falado do meu discipulado, eu já fiz de tudo. A gente está mapeando a rede de adultos, né? Vendo quem tem cursão, quem tem CPL. Eu falei, eu gosto muito de planilha, porque eu acho que elas nos ajudam. Falei, vamos identificar aqui, então, as mulheres que têm cursão, nome, vamos começar a orar por elas. Porque quando a gente voltar, o Senhor vai fazer algo. E essas pessoas, eu creio que elas vão se posicionar. Sabe por quê? Porque também é tempo do Senhor acordar a igreja. É tempo do Senhor levantar pessoas. Tem muita gente que está com as suas lâmpadas aí pela metade. E eu creio que nesse tempo o Senhor vai nos transbordar. Sabe que é tempo da gente fazer isso. E eu creio que isso vai passar, mas nós não sairemos da mesma maneira. O Senhor tem um tempo de crescimento, um tempo de fecundidade para nós, que nós vamos ver aquilo que nós não vimos, porque eu acho que tem muita gente também com medo. Né? Tá sendo bom Meu por Deus, isso, né? Jesus está voltando, eu preciso ser vencedor. Eu creio que muitos vão ser despertados, sabe, para servir ao Senhor de uma maneira mais intensa, mais inteira, de sair do comodismo, sair desse de cima do muro. E eu tenho orado tanto por isso, eu tenho orado para Deus fazer isso, né? Amém. Acordar a igreja, levantar, porque eu creio, né, numa igreja vencedora, cheia, que vai entrar para as bodas do Cordeiro. Pastora, a Amém? senhora sabe que quando a gente conversou sobre essa live, a senhora lembra que a primeira coisa, o primeiro tema que eu pensei, falei, pastora, eu queria que a senhora falasse sobre ser uma virgem cheia do azeite e do óleo, né? Mesmo, Porque, verdade. e hoje a senhora tá falando disso, porque a senhora ama tanto a presença de Deus, pastora, assim, né? Eu olhava pra senhora, só de te olhar, dá vontade de orar. Eu lembro a Amém? senhora andando de um lado e pro outro ali na Buena, a gente orando. E a senhora com aquela sede, com aquele coração, a senhora falando isso hoje, tá incendiando essas pessoas que estão aqui conosco, ouvindo Amém? esse clamor da noiva, que é Amém. desesperada pelo noivo, que não É vê outro verdade. lugar para estar, que não seja aos pés do Senhor, né? E ter no Amém. Senhor esse lugar de prazer, esse refúgio, faz toda a diferença para florescer, né? Com certeza. Eu me lembro, pastor, que eu passei um período de muitas densas trevas aí, né? Uma vez, estava um período muito difícil na minha vida, foi término de um relacionamento, quase noivada aí, e sabe aquela imagem assim que já viu quando tem uma implosão de um prédio, aí cai tudo, sobe aquela fumaça? Era como eu estava, né? Ali tantos sonhos, esperanças, expectativas, mas eu lembro que, pastor, eu fiz uma coisa. Tem até uma música, eu vou até falar o nome dessa música aqui, porque essa música não sai da minha cabeça desde o dia que a gente marcou a nossa live, chama Dracma Perdida. Então eu pensei, pastor, eu falei, Deus, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho ninguém, eu morava sozinha, cada dia num quarto, né? Saía de um quarto e ia pro outro nas casas aí. Eu falei, eu vou pro meu melhor lugar, que é o Senhor. E eu acordava todo dia de madrugada com essa música, que é a Dracma Perdida, para orar. E quando chegava no finzinho do dia, eu falava, nossa, que bom que tá acabando o dia, porque agora mesmo eu vou para os pés de Jesus para orar de manhã. E eu era tão cheia. E aquele caos que eu estava vivendo, ele se transformou em flores na minha vida. Floresceu, porque me fez ser alargada muito. E eu dei uma resposta, pastor. Eu falei, olha, eu posso desistir, mas eu posso avançar. E aí eu me envolvi ainda mais na obra de Deus. Eu não tinha mais para onde correr, porque eu era 100% envolvida. Eu discipulava, eu liderava. Nossa, não sei quantas células. E aí eu falei, agora eu vou me envolver com as viagens missionárias. E aí eu Ah, comecei a fazer as viagens missionárias aí na época. E foi isso, pastor. Eu fui pro Senhor, eu fiz dele o meu refúgio, o meu prazer. E eu trabalhei ainda mais. Mais ainda. às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Não, eu tô com um problema, o problema é a obra. Então eu vou deixar a obra porque eu vou resolver meu problema. Sabe que eu creio justamente no contrário. Eu creio que quando você se envolve, né, o Senhor, a Bíblia fala que buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua vontade, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, eu creio que quando você se envolve, quando você está ali com esse coração que nós estamos falando, não para constar, não porque Sim, tem que fazer, né? O claro. Senhor, quantas vezes eu tinha uma lista de coisas para orar, jejum, alvos pessoais,
Meu coração estava tão cheio de querer ver Deus fazer, multiplicar a célula, abrir célula, treinar líder. E, às vezes era reencontro, às vezes era um livro que eu queria escrever, mas que eu precisava orar para Deus me dar. Aí, lá na lista tinha os alvos pessoais, às vezes eu não orava. Nem chegava neles, né? Quando eu via, eu falava, gente, passou, depois Deus deu. Eu falava, mas eu nem orei. Por quê? Porque Deus, ele é um pai muito amoroso, ele é muito gracioso, na verdade. Então, quando você se importa, quando você cuida dos filhos, né, principalmente nós que somos pastores de crianças, que cuidamos de um rebanho que não tem ninguém por eles, de um rebanho completamente vulnerável, completamente carente, né, de amor, Completamente. carente de cuidado, carente de tudo. Quando você se envolve, quando você cuida, o Senhor vem. Né? E eu falo para as pessoas, muitas pessoas que têm problemas, que ficam aí, faz terapia e fica só andando em círculo, né? Com os seus problemas. Meu filho, vai cuidar dos filhos, dos pequenos, que o Senhor ele vai realmente recompensar. E quando você tirar o foco do seu problema e olhar para o Senhor e se envolver na obra, você vai ver que o seu problema não era tão grande. Não é É verdade, verdade? pastora. Eu testemunhei disso, né? Então, eu testemunhei disso, de muita dificuldade financeira, desilusão, decepção na área assim, né, amorosa, mas o Senhor, mas eu nunca deixei de fazer as coisas do Senhor pela graça dele, porque eu mesmo não consigo Sim. fazer nada. Mas Sabe, incrível, isso é pastora, que o Senhor me restituiu em tudo. Eu me sim. lembro que eu não tinha nenhuma casa para morar, não tinha nada. Pastora Marília, eu não tinha uma mala para fazer mudança. Então, como eu mudava muito, que assim, né, as pessoas cansavam de mim e eu ia para outro lugar. Eu tinha, ai meu Deus, eu falo isso assim, eu fico emocionada. E eu pegava um edredom que eu tinha, colocava minhas coisas dentro, amarrava, igual a pessoa faz uma trouxinha, sabe? Já viu naquele desenho? Que põe uma trouxa nas costas. E fazia minhas mudanças com aquilo. E quando eu me casei com o Felipe, eu mudei, nós fomos para nossa casa. Eu entrei lá dentro e eu não acreditei. Eu falei, Deus, o Senhor me deu uma casa bonita, um apartamento reformado, tudo arrumado, Me deu carro, mais. um marido que me honrava em tudo, amoroso, afetuoso, próximo. Nunca mais eu andei de ônibus, que eu andava naquele eixão ali. Todos os ônibus de Goiânia eu andava, né? E o Senhor, Sim. ele fez isso comigo, pastor. Ele me restituiu em tudo, mas eu nem cheguei a pedir. Foi Deus assim, tá... o poder do Senhor, né? E Amém. nós já estamos terminando já, eu acho, já o Você nosso nem tempo. acredita. Pastor, eu pedi uma live só de Amém. meia hora com a senhora, né? Eu falei, pastor, só meia hora, Não, por favor. que isso? Não tem, acho que eu nem dou conta de fazer uma live meia hora. Pois, Então, mas você vai falando, né? Deus, ele vem, né, com a palavra. E é tão bom falar do Senhor, né? É tão bom compartilhar as experiências e testemunhar desse Deus maravilhoso, né? verdade. Mas eu queria que a senhora falasse para essas pessoas que hoje estão vivendo por um período de crise ministerial. Porque muitos, às vezes, têm um chamado, receberam uma promessa, às vezes de uma liderança, às vezes até um próprio ministério, mas não aconteceu e elas estão, às vezes, frustradas, desanimadas. Ou então pessoas que, ao longo da sua carreira, se decepcionaram, se frustraram e ficaram paralisadas. Acontece, né? Infelizmente, isso vem para minar. Eu creio que o Senhor é um Deus de propósitos. Eu creio, assim, muito no meu coração que Deus, o propósito de Deus, ele se cumpre, como diz lá em Jó, né? Que todos os seus planos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu creio nisso. Eu creio que o tempo pode passar, né? Mas aquilo que o Senhor tem para nós, se o Senhor encontra esse coração, né? E o que eu quero te dizer é isso para essa pessoa. Eu creio que o Senhor tem planos para nós. Eu sei que o Senhor tem projetos para cada um de nós. E as frustrações, né? Eu não sei, às vezes é frustração com uma pessoa, às vezes é frustração com uma expectativa que não foi suprida, né? E eu volto a dizer, primeira coisa, coloca o seu foco no Senhor, coloca os seus olhos na promessa. A Bíblia fala, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Né? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas em todas as suas promessas, ele tem o sim e o amém. Vai para ele. Volta lá. Eu acho que uma pessoa que
já chegou ao teu ministério, ela deve ter anotado aquilo em algum lugar, porque eu Com sou uma certeza. pessoa que anoto tudo, né? Quem me conhece sabe, eu tenho meus cadernos de antigamente, agora é celular, agora é iPad, eu tenho até documento aqui, uma pasta no meu computador só de palavras proféticas que eu recebo, para depois eu orar em cima delas. Uhum. Mas eu acho que a pessoa precisa afirmar na promessa. Sabe, volta lá no dia da promessa. Volta lá naquele dia que Deus falou. Ah, mas não aconteceu. Mas quem falou que acabou? Quem falou que, né, só Deus pode colocar um ponto final? Amém. Então, eu penso que é colocar os seus olhos na promessa, né? Segundo aspecto, não ande só. Eu ia Não perguntar isso para a senhora, ande do discipulado, né? Porque a pessoa não às ande vezes decepcionou, aí ela fica sem envolver, né? Eu falo, não isola. quero mais. Decepciona com pessoas, com circunstâncias, se isola. Procure uma mulher de Deus, se for um homem de Deus, mas de Deus, e vai falar, eu preciso de ajuda. Amém. Né? Não aconteceu, eu tenho a promessa, olhe para a promessa, abre a boca, declare, ele vai acontecer, o Senhor, ele é fiel para cumprir. Segundo, tem um dia que você não consegue andar só. E a palavra fala, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe o que é isso? É o dia, a Bíblia fala, no dia que um está fraco, o outro levanta. Não é? Então, procure ajuda no discipulado, fale, eu estou frustrada, né? Meu ministério aconteceu isso, mas eu creio na restituição. Porque a palavra também fala que melhor é o final das coisas que o início delas, não é verdade? Que Deus transforma a maldição em bênção. Então, eu percebo que é essa atitude que alegra, que realmente agrada o coração de Deus. Não é? Não aconteceu, mas quem diz que acabou? Traz à memória aquilo que te dá esperança. Olha para a promessa, não é verdade? É muito comum mães, por exemplo, passarem por dificuldades com filhos. Né? Nós que somos pastoras e aconselhamos, eu falo para ela, eu sou uma colecionadora de confissão da palavra. Porque eu creio que isso tem poder. Amém. Eu já vi, já experimentei, já escrevi, já ensinei e tem poder. Né? Então, faça uma lista de palavras que Deus diz a seu respeito. Esses dias eu estava orando, a palavra do Senhor diz, né, lá no Salmo 127, herança do Senhor é os filhos. Depois, um exemplo que eu estou dando. Uhum. Né? Sim. Depois fala do 128, fala que o Senhor, né, herança do Senhor, ele fala que os nossos filhos vão ser como os rebentos da oliveira. E no original, a oliveira é a árvore que vive mais tempo. Sabia disso? Lá em Não. Israel, lá em Israel, no jardim do Getsemane, tem uma oliveira. Da época de Jesus, tem 2000 anos. Sabe o que significa isso? A promessa de Deus? Os seus filhos vão ser como rebentos da oliveira. O testemunho deles vão perpetuar para gerações. Aleluia. Sabe, quando você Aleluia. começa a declarar, aí você olha para o problema, sei lá, para o adolescente que está dando problema, o que saiu, que desviou, você começa a confessar, aquilo explode. Sabe, então, assim, eu creio que há poder na confissão da palavra. Então, confesse a palavra, coloque os seus olhos no Senhor, não ande só, ande com alguém que tem algo de Deus para te dar. Né? Confessa a incredulidade, a dificuldade, às vezes até o pecado de não ter perdoado alguém, né? Porque às vezes as pessoas vão andando assim, vão embolando a vida e fica com coisa mal resolvida. Resolve o que ficou mal resolvido, porque a promessa vai se cumprir. Creio nisso. Aleluia. Eu estava pensando, pastora, né, sobre essa questão do óleo, né, que vem sobre a cabeça, vem sobre a barba e vem sobre nós, né, desse poder do discipulado, né. Tava ouvindo uma live da senhora, a senhora falando sobre discipulado. Aí na hora o Senhor me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto, porque normalmente, vamos imaginar que se o óleo está escorrendo sobre a senhora, eu tenho que me abaixar para receber, não é? Sim. Para vir sobre a minha cabeça. E esse abaixar é uma atitude de se submeter, de se entregar, de se humilhar, de abrir mão dessa altivez que impede muito esse andar junto, né, no discipulado, de ter esse coração submisso. E com certeza a pessoa vai sair da crise. Eu acho que um dos problemas assim de pessoas perderem o foco, né, perderem esse propósito
é justamente essa altivez. Às vezes não se dobra, não se humilha para aprender com o outro. Às vezes ele se acha tão experiente, não vai aprender com alguém mais novo, que às vezes o líder dele ou o discipulador é alguém, né? Então são tantas circunstâncias, eu acho que esse princípio é muito poderoso. Acho que falta 4 minutos. Pastora. Falta, né? Mas amém, a Tem gente que lá acabar, né? né? Aqui para mim falta 6, ó. Cada minuto eu vou. Não, é 6 mesmo, é 6, eu olhei rápido. Amém. 2 a mais. Aleluia. Vamos Pastor, falar. eu queria então, acho que a gente já vai caminhar para o fim, né? Tô vendo aqui o pessoal falando um monte de coisas poderosas, né? Que estão querendo, pedindo para salvar a live, a gente vai salvar. Eu vou passar para a pastora Marília, ela vai ter o acesso dessa live. E, pastora, eu queria só dizer algo sobre o discipulado, que eu vi a senhora ministrando em outra live, falando que um dia o Senhor mostrou para a senhora, que ele tirava de Moisés e passava para os discípulos, né, Jetro, quando falou, coloca outras pessoas. E eu queria falar para a senhora que eu vejo muito da profundidade da vida da pastora Márcia na senhora, porque eu já li seus livros, eu já vi suas pregações, e quando eu estava lendo e vendo, eu falava, gente, mas é muito profundo o que a pastora Marília fala. Tá parecendo a pastora Márcia mesmo. E o dia que a senhora falou isso, sobre tirar do espírito de um e colocar sobre outro, eu falei, pronto, então é ela mesma. Com certeza. Então, é muito maravilhoso ver esse fluir e essa unção se multiplicando por meio do discipulado. Poder, né? O poder do discipulado. Jesus fez isso, ele deu o que ele tinha para 12. Né? Então, eles falaram, agora vocês vão. E Jesus ainda falou, vocês vão fazer obras maiores, né? É muito poderoso isso, né? Você compartilhar, poder compartilhar daquilo que o seu pastor tem. Deus falou muito com isso lá em João 12, né? 26, que o Senhor fala, né? O texto fala, aquele que o grão de trigo ao cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E o verso 26 fala, se alguém me serve, aonde eu estiver, ele estará. Aí Deus falou comigo. Eu coloquei, acho que foi nessa mesma live que você ouviu. Sabe? Aí eu falei, gente, Deus falou assim, põe o nome dela aí, da Márcia. Se você servir e seguir, aonde ela estiver, eu vou te colocar. Eu falei, então tá bom, esse aqui. Né? Eu creio no poder do discipulado, eu creio que quando você serve, você vai receber a unção que você honra e que você serve. Eu creio nisso. Amém. Então, eu vejo isso, todo mundo que está nos ouvindo aqui tem mais luz sobre isso, né? Sirva, esteja com o seu líder, com o seu discipulador, não ande só, e assim você vai florescer muito. Né, pastora, se a senhora quiser falar alguma consideração final, nós já podemos partir para isso. Eu quero agradecer de novo a senhora, muito obrigada pelo privilégio, por essa conversa tão preciosa, gostosa e maravilhosa que nós tivemos hoje. Eu realmente me sinto mais privilegiada, né? Algumas pessoas perguntam, nossa, mas você vai fazer com ela? Eu falei, olha, o favor de Deus me alcançou, então não fica com inveja. Tô brincando. Acho que então, é um tempo pode... que a gente tem que aproveitar, mas eu quero abençoar você, né? Quero abençoar a igreja em Portugal, quero declarar que esse é um tempo onde vocês vão florescer. Né? Quero deixar um texto que está lá em Salmo 84. A palavra do Senhor fala que bem-aventurado o homem, né, que teme ao Senhor, que passando pelo vale árido, faz dele um manancial. E o Senhor fala que o Senhor vai encher como as primeiras chuvas. De bênçãos o cobre como a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero declarar que as suas forças serão renovadas. Né? A vida do pastor Felipe, nós temos visto, Naur tem falado muito com ele. Né? Assim, as postagens dele são muito edificantes. Deus tem dado uma sabedoria preciosa. Eu quero profetizar mesmo que de força em força vocês vão andar. E vocês vão fazer do vale árido manancial. Amém? Um manancial que vai jorrar, que vai realmente trazer água do trono de Deus e vai florescer em nome de Jesus nesse país que o Senhor plantou vocês. Aleluia. Amém? No seu ministério, na sua casa, na vida dos seus filhos. Quero deixar essa palavra para você e para todo mundo que está aqui com a gente. Né? Você é um jardim regado, cujas águas jamais vão faltar, é o que a palavra de Deus diz. Essa é a promessa de Deus. Então, nós vamos florescer. Aleluia.
né? Então, O jardim amém. precisa de água, sem água não floresce. E nós temos rios de águas vivas disponíveis para nós. Todos nós vamos florescer, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém? Um pastora. beijo. Então, um beijo grande em todo mundo Beijo. aí. Amém. Obrigada, Um tá? abraço para a senhora. Tá? Tá bem. Um beijo, Beijo. pastora. Tchau, tchau. Tchau, Deus querida. abençoe. Tchau, todo mundo. Amém. Tchau. Senão, onde desliga. Vai finalizar. Ah, tá vendo? Vou chamar meu marido aqui, porque ele vai vir aqui ver. Meu Já Deus. tá finalizando, já tá Beijo, encerrando. pastora. Beijo.